nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo essa realidade que impactou o mundo inteiro, mas já estava previsto por Deus, mas a humanidade precisava acolher, crer e viver esse grande mistério, o mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, a igreja celebra a vida de São João Evangelista. Por isso, vamos escutar com muita atenção o evangelho de hoje. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, nesta semana natalina, nós temos, como já foi dito, a festa de São João Batista. E o contexto da vida dele, hoje, está muito claro nesta caminhada a convite de Jesus para fazer parte do seu apostolado. E hoje o Evangelho coloca para nós, anuncia para nós este momento desta grande revelação de Deus para os apóstolos, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz o contexto que no primeiro dia da semana, o domingo, Maria Madalena foi ao túmulo e não encontrou o corpo de Jesus. Saiu correndo para avisar os apóstolos. Eram eles que deveriam dar essa notícia, mas eles deveriam provar primeiro, saber, constatar se realmente o que Maria Madalena estava dizendo era verdade. Tanto é que pode ter sido até que ela ficou chateada porque estavam duvidando dela, mas eles precisavam constatar e foram até lá. E ao chegar lá, depois que o outro discípulo esperou, Pedro entrou e viu a cena. Também depois entrou o outro discípulo, como o próprio João diz que era o discípulo que Jesus o amava, que era ele mesmo no seu evangelho. Ele viu e acreditou. Vejam, queridos irmãos e irmãs, aqui é muito importante esse momento, porque daqui existem várias interpretações. Uns acreditaram, outros não. Uns acharam, inventaram que o corpo tinha sido roubado. Maria Madalena disse que alguém tirou o corpo. Simão Pedro ficou naquela expectativa. Aqui diz que João viu e acreditou. Acreditou não só a ausência do corpo no túmulo vazio, mas elevando esta capacidade, tocado pela ação do Espírito, João viu e acreditou na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma das nossas interpretações com relação a essa profissão de fé de João, logo no primeiro dia da semana, no domingo, que Jesus ressuscitou. Mas depois vai sendo dado provas, o próprio Jesus dá provas que de fato ele ressuscitou. Aparece com o corpo glorificado. E aí todos professam a fé em Jesus, o Salvador. Até mesmo aquele que não estava e depois se pôs na comunidade, que foi Tomé. Mas para você, para mim, o que significa isso? Disse Jesus que aqueles que creem nele sem ter visto são mais felizes do que aqueles que viveram com ele. Olha só, olha a dimensão que Jesus está colocando em suas mãos para o sentido da felicidade e o sentido de crer sem ver. Essa é a nossa fé, na ressurreição, não é na reencarnação.
é ressurreição. Jesus veio uma vez, morreu, ressuscitou e voltará glorificado para restabelecer tudo de uma vez só. Por enquanto, Jesus está vivo em nós, em cada um de nós, quando nós o professamos, quando nós dizemos de fato que Ele é o nosso Salvador. Mas eu só posso dizer isso e você por meio do batismo e professando esta vivência do batismo, a fé no Salvador. O que significa isso? O sentido de toda essa caminhada de fé. Isso vai crescendo aos poucos, não é de uma vez só. Por isso que as crianças precisam ir para a catequese, aos poucos, já saídos deste ensinamento familiar e vão caminhando nesta realidade. Até o ponto de vermos como os discípulos, os mártires, os santos, dar a vida como gratidão por esse Deus nosso Salvador que está em cada um de nós. Viva feliz, não tenha medo de nada. Jesus, quando está conosco, nós também temos a capacidade com Ele de matar o pecado, vencer a morte e sermos vencedores como o Senhor. Felicidades, Deus te abençoe, ilumine toda a família e te livre de todo perigo e de todo mal. Na força de Jesus ressuscitado. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.